Bom, amigos, vamos lá para mais uma etapa aí da nossa aula sobre clima mundial, né? Os vários conceitos sobre clima mundial, vários fatores, fenômenos, etc. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a zona de convergência intertropical. Tá? Deixa eu usar aqui, esse esquema aqui, ó, né? Mostrando a zona de convergência intertropical. Onde ela ocorre? Ela ocorre exatamente nas proximidades do Equador, né, um pouquinho ao norte, um pouquinho ao sul, que é exatamente onde você tem a ascensão do ar mais quente, do ar úmido, que é fruto dos alísios, como vimos nas aulas anteriores. Tá? Ok? Então você vai ter isso aqui. Ó. Quando é o verão do hemisfério sul, a zona de convergência intertropical vai estar aqui, ó, vai estar um pouco ao sul do Equador. Vamos ver o Equador aqui, ó. Opa, o Equador, vamos aprender a fazer ele com linha reta. Então, você vai ter o quê? Uma maior incidência dos raios solares no hemisfério sul. Então, a zona de convergência intertropical fica um pouquinho abaixo, atingindo ó, bem o nosso nordeste. Tá? Agora, quando é o verão do hemisfério norte, a zona de convergência intertropical fica mais lá para o, olhando aqui para a América, é claro, lá para a região do Caribe, fica um pouquinho ao norte do Equador, beleza? Então é exatamente onde se convergem os ventos, onde os alísios se convergem. Então ó, aqui ó, uma definição né, que vem lá do IAG da USP. A zona de convergência intertropical está localizada no ramo ascendente da célula de Hadley. Lembra a célula de Hadley? Deixa eu mudar a cor aqui na minha linha. Olha a célula de Hadley aqui, ó. É essa aqui. Os alísios por baixo e os contralísios por cima, né? Nesse sentido aqui, ó. Né? Então é onde os ventos estão em ascensão, como diz aqui. Tá? Então, como é que está aqui? Ó? Vamos voltar aqui. A zona de convergência intertropical está localizada no ramo ascendente da célula de Hadley, atuando no sentido de transferir calor e umidade dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis superiores. Ok? Então, essa é a zona de convergência intertropical. E aqui mais uma definição, vocês têm aí o recurso de dar um pause e poder ler. Peguei de uma fonte óbvio, confiável, está aqui, ó, é da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Né? Então vai mostrar aqui ó, que essa zona de convergência ela ocorre né, no paralelo de 10 graus, 10 graus para o norte, 10 graus para o sul, né? Em decorrência aí do calor e do efeito de Coriolis, tá? Então isso aqui é um negócio bom para a gente dar uma olhada, tá certo? E aí o que interessa é pegar aqui, ó, a relação disso com os climas brasileiros. Então quando você tem, por exemplo, o verão, que a zona de convergência ela vem mais aqui para o sul, né? O que vai acontecer? Aqui, por exemplo, janeiro. Janeiro você tem para essa região aqui, ó, essa região do Nordeste, vamos mudar a cor, essa região do Nordeste, que eles, né, inclusive eles falam, quem já foi para o Ceará, para esse trecho aqui, eles falam em litoral leste e litoral oeste. É diferente, né, a gente está acostumado a falar litoral norte e sul, né, mas aqui, obviamente, é leste e oeste, né. Então, você vai ter, ó, em janeiro, de 150 a 200 milímetros de chuva. Tá? Já em fevereiro, vai para 250 a 300. Né? Aqui ele mostrou em março, né? 200 a 250. E em abril, de 250 a 300. Então, o que acontece? Com o avanço do verão, né? O verão começa em dezembro, as águas vão ficando mais e mais quentes, você vai tendo um aumento da chuva. O aumento da chuva aqui, ó, a zona de convergência intertropical promove chuva nesse pedaço. Né? Depois, lá na geografia do Brasil, vocês vão ver o aumento da chuva aqui, ó. Aqui é no inverno. Aqui é em função da chegada das massas polares. Né? Vai falar lá do clima tropical atlântico, tropical úmido. Né? Aí é uma outra história. Mas aqui, ó, a zona de convergência intertropical provoca muita chuva nesse trecho aqui. Ok? Então aqui só mais uma ilustração para mostrar né, onde você tem essa convergência dos alísios e quando é o nosso verão, você tem os alísios aqui, ó, pegando, convergindo mais aqui no Brasil. Quando é o verão do hemisfério norte, eles vão estar mais lá na região caribenha.
tá certo? Então, a zona de convergência intertropical, mas ao norte desfavorece chuvas do nordeste. Quando é mais ao norte, quando está mais lá, né, para o norte, desfavorece. Quando é o nosso verão, está mais para cá, favorece. Beleza? E aqui também um pouquinho sobre as monções, acho que vale a pena, né, falar das monções. E aí é um fenômeno que ocorre em vários lugares, mas pensando nos vestibulares, pensando aí na ocorrência de aquilo que nos interessa, de fato, é no sudeste da Ásia. Tá? Então as monções lembram um pouco aquilo que nós já vimos, que são as brisas, né, que durante o, mudando a cor, durante a noite, né, sopra do quê? Sopra do continente para o oceano. E durante o dia, as brisas sopram do oceano para o continente. Por quê? Porque durante a noite as águas estão mais aquecidas e durante o dia a terra, o continente está mais aquecido. Bom, vamos pensar isso assim, em uma escala mais ampla. Quando é verão, eu acho mais didático começar aqui pelo verão. Quando é verão, o que acontece? Com o passar da primavera e do verão, aqui a temperatura fica mais alta, no continente. Então a baixa, ó, o B de baixa pressão, está aqui. Isso faz com que os ventos venham nessa direção. Aí termina o verão, vem o que? Vem o outono e o continente esfria rapidamente. Mas as águas demoram. Então a baixa pressão fica onde? Sobre o oceano. E aí os ventos sopram do continente para o oceano. Respondendo lá à força de Coriolis, eles correm nessa direção. Quando é daqui para cá, vai nessa direção. Quando é do norte para o sul, nessa direção. Pensa no sentido da Terra. Ó, a Terra vai para lá, né? Então essas forças vêm para cá. Beleza? Então você vai ter o inverno, os ventos soprando do continente para o oceano. Por isso é inverno seco. No verão, os ventos soprando do oceano para o continente. Por isso um verão muito chuvoso. Em relação à Ásia, a China, Tigres, o inverno deles é muito preocupante, porque é um inverno seco. E isso vai ter o quê? Muita poluição. Quando vem o verão, muita chuva, muitas áreas alagadas. Áreas alagadas como um fenômeno natural. Porém, com a ação humana, as coisas acabam mudando. Né? De simples áreas alagadas, como você tem aqui, onde você pensa que a longo prazo, né? Ao longo prazo, não, ao longo de muitos séculos se planta arroz nas áreas, né, aqui alagadas, agora você já tem áreas urbanas. E aí a realidade é bem diferente. Tá certo? E também, mais uma coisa, vamos falar dos ciclones. Começar a falar dos ciclones, dos ventos, né, que criam vórtices. Né? Depois a gente fala de furacão e etc. Mas o tornado é um fenômeno, né, que ele ocorre durante poucos minutos. Ele tem uma capacidade de destruição absurdamente alta, é dos piores fenômenos que pode acontecer, mas você tem uma área restrita. Né? Ocorre numa área muito restrita. Inclusive, nos Estados Unidos, existem empresas onde você paga para que os caras levem você para presenciar um tornado com total segurança. Você consegue presenciar, ver o tornado se formando e se afastar com segurança total. Eu não sei o que é mais maluco, né? Se é prestar esse serviço ou contratar, mas eu sei que ele existe. Né? Então é uma coluna de ar em movimento violento, né? Circular, violento, que estende-se da base para da base, né, como está aqui, ó, de uma nuvem convectiva até a superfície da Terra. É um fenômeno mais destrutivo na escala das tempestades terrestres. Pode ocorrer em qualquer parte do mundo, quando se verificam as condições ideais. Condições ideais seria o quê? Seria como está na imagem, o encontro do ar frio, que no caso dos Estados Unidos vem do norte, e o ar quente, que vem do sul. Tá? E essa é a região que eles chamam de berço dos tornados, rota dos tornados, tem várias denominações. Tá? Então imagina o quê? Que o vento frio vem do norte, o vento quente vem do sul, e aí, óbvio que não vai sair um vento morno. Você vai ter o quê? Um deslocamento horizontal. Esse deslocamento horizontal, né, perdão, esse deslocamento vertical, tá, é o tornado. Normalmente temos o quê? Um deslocamento horizontal das massas. E vai ocorrer um choque, desse choque vai ter um deslocamento vertical.
né? E essa coluna em ascensão é o tornado, que inclusive, né, parece um aspirador de pó que vai sugando, vai elevando, levantando, né, objetos diferentes dos filmes, né? Uma picape Dodge Ram de 3 toneladas, não, uma vaca, não, mas outras, né, objetos, com certeza, barcos, o que tiver, vai levantar sim. E, vamos ver aqui, ó, o que eles chamam de corredor dos tornados, ou cinturão dos tornados. Os ventos frios vêm do norte, os ventos frios vêm das montanhas rochosas, os ventos quentes vêm do deserto, do lado da Califórnia, o vento quente vem também do Golfo, aqui vem com umidade, isso vai provocar muita chuva, nada comparado com um furacão, mas também tem tempestade. Então essa é a pior das regiões para eles, tá certo? E aqui é a escala Fujita. A escala Fujita é a escala que denomina, classifica, né, os tornados. Então vai de F0 até F5. E olha aqui, ó, os ventos podem chegar até a mais de 500 km por hora. O furacão não tem isso. Só que o furacão ocorre numa dimensão muito maior. Tá? Então o tornado basicamente é o encontro de massas quentes e frias, tá? E tem uma duração muito curta e uma velocidade muito maior e muito mais destruidora, né? De acordo com a escala, evidente. E o furacão a gente vê já já. Aqui, ó, nós temos imagens de um furacão nos Estados Unidos, né? Aqui você tem, por exemplo, quando ele forma um cone clássico, né? Aquela coisa bem cinematográfica, ou uma situação de um diâmetro maior, né? Então mas nunca na proporção de um furacão, que nós vamos ver que pode chegar até a 500 km de dimensão, né, de diâmetro, tá? Aqui, se ele acontecer, se o tornado acontecer no oceano, ele vai simplesmente levantar o quê? Eu disse, é uma espécie de um aspirador de pó. Ele vai levantar uma coluna d'água, é o que é chamado de tromba d'água, tá? E aqui algumas situações no Brasil. O Brasil, a região sul e sudeste, né, de São Paulo em diante, né, São Paulo, Paraná, em direção ao Rio Grande do Sul, tem uma ocorrência considerável de tornados, e nos últimos anos isso vem aumentando. Alguns associam ao fenômeno do aquecimento global. Tá? Então está aqui em Santa Catarina, mais uma aqui, ó, interior de São Paulo, em Itu, um tornado em Itu, quando? 2015. Né? E causou uma destruição considerável. Nada parecido com aquilo que ocorre nos Estados Unidos, mas não para que as autoridades não levem isso a sério. E a tendência é que possa aumentar. Aqui, ó, Mato Grosso do Sul, ó, que foto interessante, né? Então, Mato Grosso do Sul já está pouco fora desse padrão que é considerado aí do sul, do São Paulo em direção ao sul, e aconteceu um ali. E tivemos esse, que ocorreu em Santarém, no Pará, né? Numa latitude onde esse encontro de massas quentes e frias não é nada comum, né? Então, quer dizer, tudo indica que o clima está doido, né? Está maluco, e nós temos que nos preparar para esses eventos. Certo? Aqui um resumo, né, de onde ocorrem esses tornados. E você tem aqui, ó, o Brasil aqui, ó, como uma área em destaque. Inclusive, especialistas apontam o Brasil como a segunda maior probabilidade de ocorrência dos tornados. É óbvio que, se olharmos para a América, né, do Norte, aqui esse trecho dos Estados Unidos e divisa com o Canadá é imbatível, né? Mas aqui não é para desprezar também não, tá certo? Então é uma preocupação que nos interessa bastante. Beleza? Então é isso aí, nos vemos já já.